Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versos 13 a 16. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versos 13 a 16. Quero convidá-los, por favor, a se colocarem em pé, para que possamos ler a bendita, única, poderosa e gloriosa palavra de Deus. É apenas uma breve reflexão, já que receberemos daqui a um pouco uma ministração também da palavra cantada pelo coral e orquestra Canaã. Lucas 24, versos 13 a 16 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Pai querido, Deus bondoso, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui nesta casa de oração. Obrigado porque o Teu Espírito tem liberdade para agir no nosso meio. Nós Te agradecemos também pelo sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Deus que se fez gente para habitar no meio da gente, para salvar todo tipo de gente. Muito obrigado por Jesus, o Filho de Deus, Senhor da história e Salvador da humanidade. Papai querido, eis aqui uma porção da Tua palavra. Com graça e com misericórdia, Senhor, usa a minha vida para que possa, ó Deus, ser um instrumento do Senhor para tocar vidas e corações e gerar esperança em corações desesperançados. Fala conosco nesta manhã, Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não vou cansá-los. Quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou, plantou, semeou no meu coração para compartilhar com a igreja. Páscoa é uma data especial. Para mim, particularmente, a Páscoa é a data mais importante do cristianismo. Por quê? Porque é a data que Deus escolheu para que o Filho de Deus fosse crucificado na cruz do Calvário para nos resgatar da morte e do inferno. Louvado seja Deus, porque a Páscoa, a despeito de ser deturpada no seu significado nos nossos dias, ela carrega pelo Evangelho e pelas Sagradas Escrituras o significado de que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto, Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem ruga, o Cordeiro sem pecado se entregou como propiciatório, como expiação para nos justificar, para nos perdoar, para nos libertar, para nos restaurar, para escrever no nosso nome no livro da vida e do Cordeiro, e para garantir o meu nome no céu e o teu nome no céu. Então Páscoa é uma data diferenciada. Para mim, como eu disse, é a data mais importante no calendário dos cristãos. Segundo a Bíblia Sagrada, é uma das celebrações também mais importantes, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Ela representa a passagem, seja da escravidão para a liberdade do Egito, e seja também da morte para a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu gostaria de, nesta manhã, que nós entendêssemos que a Páscoa é um milagre de Deus. Tudo na Páscoa envolve milagres. Milagres, em primeiro lugar, porque Jesus veio por um só motivo: por nos amar. Milagre eu digo porque não há nada em mim atrativo para Jesus me amar.
Não há nada em ti atrativo para Jesus te amar. Mas mesmo assim, a despeito de mim, a despeito de você, de não termos atrativos nenhum, Deus olhou do céu e nos amou. Então diga para o teu irmão: Deus te ama. Então a Páscoa é um milagre porque, a despeito de Deus saber quem somos e o que somos, Deus nos ama. Segundo lugar, a Páscoa é um milagre porque fez com que este Deus, desde a eternidade, tivesse um plano, e não há um plano B, apenas um plano para Deus. Um plano para nos resgatar dos nossos delitos e pecados e nos tirar da condenação do inferno. Por conta do pecado do homem, que nós conhecemos como pecado original, lá do Éden, quando Adão e Eva viram as costas para Deus em sua rebelião, querendo ser o próprio Deus, a Bíblia diz que de lá houve uma sentença. Nós fomos expulsos do Éden e também condenados da nossa separação da comunhão com Deus, e também condenados à morte eterna. A nossa habitação, se Jesus não intervisse, a nossa habitação, a eternidade toda, seria o inferno. Mas Paulo vai escrever que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E tem um hino que diz assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso duvidar. Jesus me ama e Jesus te ama, e porque Ele nos ama, Ele, Deus, enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir à terra, com um propósito: nos resgatar da nossa condenação eterna. Ele veio, nasceu na casa do pão em Belém, cresceu como filho do carpinteiro chamado José. Ele cresceu, amadureceu, cresceu aos pés dos conhecedores da Torá, cresceu em conhecimento, em graça, em sabedoria, em unção e o poder, cresceu, começou o seu ministério, começou a pregar da sua graça e sobre a vinda do reino. Foi rejeitado, foi desprezado, foi humilhado, foi condenado, foi à morte da cruz, foi morto, ressuscitou o terceiro dia, e Ele está aqui nesta manhã para dizer: eu vim por amor a você. Eu estou aqui para te dizer que por causa do sacrifício do meu Filho, o meu e o teu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. E ninguém tem o poder de tirar o nosso nome de lá. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus voltará para buscar o seu povo em poder e grande glória. Você sabe que este dia pode ser agora. Você sabe que esse dia, esse momento pode ser no meio da minha ministração. Ai, como eu gostaria que fosse hoje. Que se Jesus viesse hoje, eu não precisaria cobrir a minha conta amanhã. Ou vai dizer que você também não passa por esse mistério? Diga para o teu irmão: é mistério. Mas se Jesus voltasse hoje, seria tão bom. Porque a Bíblia Sagrada diz que lá não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais lamento, não há mais dor. Quantos aqui estão com dor? Então, lá não vai ter mais dor. Lá não vai ter SAMU, lá não vai ter INPS. Nossa, fui longe, hein? Lá não vai precisar de INSS, de aposentadoria. Lá nós viveremos das delícias eternas com o Pai. Então diga para o teu irmão: a Páscoa é o milagre da ressurreição. Agora preste atenção no que eu quero compartilhar com vocês aqui. Páscoa é o milagre da ressurreição. Tudo na Páscoa é milagre. Deus se fez carne.
Deus, em sua glória, se humilhou. Deus se fez gente, deixou o esplendor da sua glória para descer. Isso é milagre. Deus abdicar da sua glória, Deus podia dizer assim: sabe o que eu vou fazer? Eu não preciso da humanidade. Ele podia simplesmente exterminar a todos nós. Mas porque Ele nos ama, e porque Ele tem um plano glorioso na minha e da sua vida, Deus nos ama tanto que Ele desceu da sua glória, quando eu e você estávamos perdidos, sem Deus, sem Jesus, e caminhando a passos largos para a eternidade no inferno. Ele desceu da sua glória, Ele mesmo desceu da sua glória, o Cordeiro Santo e Justo, se fez gente. Isso é milagre, irmãos. Só alguém que nos ama muito faz isso. Ele se faz gente e vem a esta terra, humilhado, nasce numa manjedoura, num lugar fédido, num lugar horrível, onde os animais faziam suas necessidades e ali eles dormiam. Jesus nasce ali, numa manjedoura, cresce, vem para o seu ministério, inicia o seu ministério, é humilhado, é desprezado, é vilipendiado, é horrorizado, é desprezado, prega a graça, prega o amor, prega sobre o reino, e as pessoas viravam as costas para ele. Ele é condenado injustamente à morte, armaram a sua morte, mas por detrás de tudo isso, existia um plano celestial para que o Filho de Deus descesse, nascesse, crescesse, iniciasse seu ministério, fosse humilhado, fosse condenado, e tudo isso Ele suportou, até o alto da sua cruz, quando Ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Ele dá o seu último suspiro. A Bíblia diz que quando Ele entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu que separava o homem da presença, da intimidade, de estar diante de Deus, que separava, esse muro que separava. Jesus deu brado na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. E se rasga de alto a baixo porque é obra do céu, não é obra da terra. É obra do trono, não é obra dos homens. É obra da glória e não dos homens perdidos aqui. O véu se rasga de alto a baixo, como querendo dizer: agora, porque o Deus que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e morreu na cruz do Calvário, dando seu brado, dizendo: tetelestai, está pago. Por causa disso, eu e você hoje estamos aqui na Igreja Evangélica Canaã, cheio da presença de Deus e da graça de Deus, porque esse Deus é tão maravilhoso, que Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a ressurreição, ela é milagre. Porque quando eu olho para tudo que Jesus fez e passou, e como Ele venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto ao céu, dizendo que um dia voltará, isso é milagre. Então eu quero dizer para você que quem abre o coração para a Páscoa, segundo Deus, abre o coração para milagres. E eu vim aqui dizer nesta manhã que aquele que crê na ressurreição do Filho de Deus, crê que anda também debaixo de milagres. Eu vim aqui dizer para você que Deus fará milagres no mês de abril. Você pode dizer para alguém: Deus fará milagres no mês de abril na tua vida. Por quê, pastor Anderson? Porque eu mereço? Não, porque eu creio no poder da Páscoa. E quem crê na morte, ressurreição e no plano eterno de Deus, crê que anda sobre a nuvem do Deus que faz milagres. Por que eu digo isso? O texto sagrado, Lucas capítulo 24, nós lemos aqui. A Bíblia diz que era no capítulo 24, no seu contexto que nós lemos do versos 13 a 16, mas no capítulo 24, verso 1 diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, diga comigo, bem cedo,
Diga, no primeiro dia da semana, bem cedo. As mulheres foram levar especiarias aromáticas, perfumes, para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam para ungir o corpo de Jesus, a pedra já estava rolada. A pedra já não estava fechando o sepulcro. Agora presta atenção nisso em nome de Jesus. Todo aquele que crê na Páscoa, todo aquele que crê no poder da ressurreição, porque a Páscoa é milagre de Deus na minha e na sua vida, milagre do amor de Deus e milagre no plano de Deus. Todo aquele que crê no poder da ressurreição, no domingo de manhã, o primeiro dia da semana, quando vai se deparar com o seu problema, a pedra já tinha sido rolada. Não foi no segundo dia da semana, nem no terceiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana. Porque o poder da ressurreição já entrou na história. Então eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu nem preciso saber, mas eu vim aqui trazer esta mensagem de Deus para os nossos corações. Você está preocupado em amanhã resolver o que precisa ser resolvido, mas nessa manhã, porque você crê no Deus do poder da ressurreição, porque você crê e louva a Deus pela Páscoa, eu quero dizer para você, o poder da ressurreição, o Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus ao terceiro dia, no primeiro dia da manhã, quando elas foram ver o sepulcro fechado, elas chegaram lá, um milagre já tinha acontecido. Você pode dizer para alguém, você hoje sai daqui de posse do milagre, porque você crê no poder da ressurreição. O maior milagre que aconteceu na história do Anderson Alves de Moraes não foi eu ter casado. Está rindo do que, meu irmão? O maior milagre que aconteceu na minha história não foi a Viviane me se casar comigo. Não foi Deus me dar os meus filhos. Não foi Deus permitir que eu fosse e tivesse a honra e tenho a honra de ser o pastor auxiliar do pastor Rogério. Não. Não, absolutamente não. O maior milagre que aconteceu na minha história é uma referência de que a partir deste milagre, os outros milagres que eu preciso são fichinhas para Deus. O maior milagre que aconteceu na minha história, eu que era sem Deus, sem Jesus, quando Jesus estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, e graças a Deus Ele olhou para mim e disse: tenho um plano maravilhoso na tua vida, quero te salvar, quero te libertar, vou te banhar com meu sangue e além do mais, vou escrever o teu nome no meu livro e se prepare, porque a trombeta vai soar e eu vou descer nas nuvens com poder e grande glória e vou vir buscar minha igreja e você, Anderson Alves de Moraes, está escrito aqui no meu livro, você estará comigo no paraíso para desfrutar das delícias eternas. O teu nome, o meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Não há milagre maior do que este milagre. Agora perceba, irmão, o Deus da Bíblia que foi capaz, a despeito de quem eu sou, de quem você é, de fazer todo um plano para nos resgatar por conta dos nossos pecados, e envia o seu único Filho, Jesus Cristo, Deus, para descer da sua glória, para salvar a mim e a você por amor. Você acha mesmo que Ele não compareceria no primeiro dia da semana? Você que entrou aqui, Denis, com o coração apertado, angustiado, você que entrou aqui, minha irmã, meu irmão, com o coração preocupado, desesperado, para coisas que precisam ser resolvidas amanhã, você acha que assim como Ele abriu e tirou a pedra, fez rolar a pedra do túmulo onde estava Jesus, para que Jesus saísse de lá com poder e grande glória e colocasse a morte de joelhos, você acha mesmo que hoje Ele não fará um milagre na história da sua vida, da sua família? Há um milagre de Deus para a sua vida aqui nessa manhã, porque que se você crê na Páscoa e no milagre, no poder da ressurreição,
todos os detalhes da história da sua vida está nas mãos daquele que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer nada para o teu irmão? Nada, nada, nada. Pergunta para ele: o que é nada? Diga: nada é tudo. Ele vai resolver tudo. Ele vai fazer tudo. Não há nada impossível para ele. Ele faz, ele manda, ele ordena, ele é capaz, agindo ele. Quem impedirá? Acalma a tua alma, acalma o teu coração. Nós somos o povo do poder da ressurreição, meu irmão e minha irmã. Creia nisso em nome de Jesus. Quando as mulheres vão com as suas especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, chegaram para ver como ele estava, ele não estava. Oh, Jesus. Quando elas chegaram lá para ver quem rolaria a pedra já tinha sido rolada. Deus já trabalhou. Descansa a tua alma e teu coração, porque lá no teu problema Deus já está resolvendo. Deus já está agindo. Porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Porque estás inquieta, ó minha alma? Espere em Deus, porque você o louvará e o nome dele será glorificado. Todos os que estão aqui exaltando a Deus pelo poder da ressurreição, todos serão atingidos pelo milagre de Deus. Então catuca o teu irmão e diz assim: você foi atingido pelo milagre de Deus. Agora preste atenção e eu termino aqui. Primeiro dia da semana, a expectativa delas era horrorosa, de ter que ungir um corpo morto. Mas quando elas chegam, a situação já estava mudada. Chegaram lá, não tinha corpo morto, tinha o poder da ressurreição. Mas agora a Bíblia fala, e é só Lucas que fala, Clodoaldo, só Lucas que fala. Os outros evangelhos não citam, nem Marcos, nem João, nem Mateus. Apenas Lucas fala de dois personagens. A Bíblia fala que é Cleopas. E se você vai ter um filho e quiser colocar esse nome, bonitinho, Cleopas. Mas o outro, a Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia diz que os dois eram discípulos de Jesus. Por alguma razão, o trauma da morte de Jesus mexeu com eles. Por alguma razão, talvez eles esperavam que Jesus tinha vindo para ser o libertador, o salvador do império de Roma, que eles estavam sob o domínio de Roma. Por algum motivo, irmãos, e Jesus tinha alertado que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Ele foi bem claro para os seus discípulos que eles experimentariam o poder da ressurreição. Mas esses dois discípulos aqui, por alguma razão, talvez por frustração, por desânimo, por abatimento, por angústia, por ver a morte cruel que foi a morte de Jesus Cristo, daqueles que eles tinham botado esperança, que seria o Salvador da vida deles e da humanidade, do Império de Roma. A Bíblia diz que eles estão desolados, caminhando para Emaús. Eles estavam já distante de Jerusalém. Jesus tinha morrido lá em Jerusalém, já havia ressuscitado no primeiro dia da semana, mas eles estão caminhando para Emaús, a alguns quilômetros de Jerusalém. E eles estão desolados, abatidos, conversando um com o outro. Puxa vida, Jesus, nós tínhamos esperança que ele fosse o nosso libertador. Nós esperávamos que ele fosse o nosso salvador. Mas olha como ele foi morto, não reagiu. Se ele fosse Deus, como diziam que ele era Deus, ele não teria permitido que os homens o crucificassem. Então eles estão desanimados. Eles estão, apesar de ser o povo do caminho, eles estavam num descaminho. Porque se fosse o povo do caminho, eles esperariam a ressurreição. Mas a gente é assim, né, irmãos? A gente crê e duvida. Duvida e crê. Tem dia que a gente está crendo e tem dia que a gente não está crendo, por conta das lutas, das dificuldades da vida. Então gerou-se uma expectativa neles que Jesus seria o Salvador, mas o Salvador foi morto.
E eles então, desanimados, começam a caminhar para Emaús. Agora, o que eu acho extraordinário nisso, na Bíblia, e é isso que eu queria dizer para você aqui nesta manhã, é que Jesus ressuscita enquanto eles estão indo para Emaús, desanimados, tristes, desolados, desesperançados, porque aquele que eles tinham botado esperança, tinha sido crucificado e estava morto, e colocaram uma pedra no sepulcro deles, e eles não creram na promessa de Jesus, e estavam caminhando para Emaús, chateados, desanimados. É isso que eu acho lindo na Bíblia. Preste atenção, por favor, que é esta mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nesta manhã. Nós que cremos no poder da ressurreição. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele dá uma pausa na sua ressurreição. E Ele vai lá no caminho de Emaús, para se encontrar com os dois anônimos. Até então eu nunca tinha ouvido falar de Cleopas. O outro, não se sabe nem quem é um discípulo anônimo. Mas discípulos anônimos, desconhecidos para nós, são conhecidos de Deus. Ele dá uma pausa no poder da ressurreição, ressurreto dentre os mortos, e ele sai de lá. E vai visitar dois discípulos desanimados, abatidos, angustiados, desolados, desesperançados. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, do nada. Diga para o teu irmão, do nada. Jesus se aproxima do nada. Porque Jesus faz assim mesmo. Ele chega na hora que nós não achamos que Ele vai chegar. Ele chega de surpresa. Quando a gente acha que já se perdeu toda a esperança, Ele chega chegando. Então diga comigo assim: Jesus chega do nada, chega de surpresa e chega chegando. Diga: chega do nada, chega de surpresa e chega chegando. No primeiro dia da semana, Ele chega do nada, chega de surpresa e chega chegando. No primeiro dia da semana, e hoje é o primeiro dia da semana, Ele chega do nada, Ele chega de surpresa e chega chegando. Jesus chega do nada, chega de surpresa e chega chegando. Ele chega aqui, Ele chega na tua casa, Ele chega no teu trabalho, Ele chegou, primeiro dia da semana. Ele dá uma pausa no poder da ressurreição e chega do nada, e chega de surpresa e chega chegando. Que dia foi esse? Foi num domingo pela manhã. Então diga para o teu irmão: é hoje, meu irmão. É hoje. Ele chegou aqui nesta reunião do nada, de surpresa, e chegou chegando. Porventura haveria algo demasiadamente impossível para mim, diz o Senhor. Para mim, diz o Senhor, não há nada impossível. Você não tem nada, mas eu sou, que sou, e eu sou aquilo que você precisa para a tua vida e para a tua alma e para a tua história. É isso. Só que Jesus começou a fazer um joguinho com os discípulos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Ele se aproxima, começa a caminhar com eles, porque Jesus anda com a gente. A Bíblia diz que Deus impediu que os olhos deles foram abertos. Eles não reconheceram a Jesus. Às vezes você sente uns movimentos do teu lado, você diz assim: será que é Jesus trabalhando? Vai ter uns acontecimentos estranhos à sua esquerda, à sua direita. A sua expectativa é que venha daqui, de repente vem daqui. E quando não tiver nenhuma expectativa aqui, vem de aqui, ó, vem do alto. Descansa tua alma e teu coração. E Jesus começa a conversar, porque Jesus gosta de conversar com esses discípulos anônimos. São discípulos anônimos que não estão no hall dos melhores dos discípulos, dos melhores dos piores discípulos, que era Pedro, Tiago, enfim, daqueles que ele caminhava com ele. Não estava no hall deles, mas
Jesus conhecia, Jesus foi lá. O Deus encarnado que morreu na cruz, foi sepultado, ficou o sábado sepultado, no domingo de manhã aparece e vai lá atrás desses dois. Porque para Deus, todos têm importância. Para Deus, o faxineiro mais humilde é tão importante quanto um presidente da República dos Estados Unidos da América. Está entendendo? O que eu acho lindo é que ele para o poder da ressurreição para ir atrás de dois anônimos, que eram anônimos para os outros, mas era conhecido de Deus, que estavam em crise, e ele chega e começa a conversar com eles, desde Moisés, e aí eu poderia falar do Êxodo, poderia falar, porque grandes acontecimentos, sei se o pastor Rogério e o Pedro já viram isso, tem um estudioso rabino, que diz que os maiores acontecimentos de toda a história da humanidade, acontecimentos que marcaram a humanidade, aconteceram sempre na Páscoa. Porque a Páscoa tem um poder que nós chamamos o poder da ressurreição. Sempre na Páscoa acontece algo extraordinário. E nessa manhã aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas uma Páscoa que você veio louvar juntamente com o coral e a orquestra. Absolutamente não. Deus está chamando você e eu para irmos diante do sepulcro. Agora, não para ungir um morto, mas para celebrar um vivo, que venceu a morte, que pisou na cabeça do diabo, e que está conosco nesta manhã, para nos dizer: eu cheguei chegando. E ele começa a explanar de Moisés, os profetas, apontando para o próprio Jesus. E a Bíblia diz que o coração deles começou a se aquecer. Porque quando Jesus está conosco, o nosso coração no mínimo aquece. A gente sente algo que é inexplicável, é indizível. E eu já tive momentos da minha vida tomado de angústia, sentindo uma alegria. Daí você fala, nem eu me explico o fenômeno que eu sou. Mas no dia da angústia, de repente vem uma alegria. Você está até aqui de problemas, de repente você está numa alegria que não é tua. Aí você sente que é Ele que se aproximou e chegou chegando. E começou a mudar de dentro para fora. O coração deles começa a arder. Jesus disse: bom, eu vou indo. E eles disseram para Jesus: não, fica conosco. Fica, Jesus, já se faz tarde. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença encheu esse lugar. A Bíblia diz que Jesus entra, fica com eles. E de repente começa a comer com eles e pega o pão. Aí a Bíblia diz que quando ele pega o pão, até aí os discípulos não tinham ainda reconhecido quem era Jesus. Mas quando ele pega o pão e quebra o pão, tá. Quando ele parte o pão apontando para ele mesmo, pá. A Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abriram. E eles disseram: é Jesus, é o Mestre. Nós somos o povo do pão partido. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quando nós celebramos a Eucaristia, como celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós temos como elementos sagrados o pão e o vinho. O pão que simboliza o próprio Jesus, e não cremos na doutrina da transubstanciação, dizendo que o pão é Jesus. Não, o pão não é Jesus. O pão simboliza a Jesus Cristo, aponta para Jesus, porque Ele é o pão partido. Então, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia e partimos o pão, nós estamos dizendo: nós cremos no Cristo que foi moído pelas nossas transgressões, que foi partido na cruz do Calvário, que sofreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Nós celebramos o pão, que é o corpo de Jesus Cristo, simboliza, e o vinho, que significa o sangue de Jesus. Páscoa é o tempo
de milagres. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Não porque ganhamos ovos de Páscoa. Eu gosto de todos os ovos de Páscoa. Mas não celebre a Deus por isso. Eu gosto desde o Acor até do Lindt. Desde o garoto até o adulto. Desde a Pan. Eu gosto de todos. Mas para a gente é algo muito mais profundo. Quando eu e você celebramos a Páscoa, nós celebramos o poder da ressurreição, o poder do milagre, que não só aconteceu lá em Jerusalém, pastor Rogério, mas o milagre que aconteceu aqui, quando eu abri o meu coração para Ele. Ele entrou, tirou a morte de dentro de mim, e hoje a Bíblia diz que eu tenho vida, e vida com abundância. Guarde essa palavra no seu coração. Olhe para a cruz, olhe para o túmulo, mas olhe para o túmulo vazio. Olhe para o Cristo que foi assunto aos céus e disse: eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aguarde, eu voltarei. E quando Ele voltar, vai então, todos nós participaremos das bodas do Cordeiro. E viveremos com Ele para todo e todo sempre, em nome de Jesus. O povo que ama a Páscoa é o povo que crê em milagres. Então diga para o teu irmão: milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Glória a Deus.